E aí, turminha, tudo bem? Saudade de vocês, imensa. Estamos aqui de novo, né, falando aqui de sexualidade. A gente falou da primeira parte do assunto de sexualidade, quando a gente falou aqui da puberdade, né, as mudanças na adolescência. A gente viu aí diversas mudanças que ocorrem no corpo dos adolescentes, né, e alguns hormônios também que participam dessas mudanças. Aqui na sexualidade parte 2, a gente vai falar sobre contracepção, ou seja, os métodos contraceptivos ou anticoncepcionais. Beleza? Então vamos lá. Bom, gravidez na adolescência. O nascimento de um filho traz muitas responsabilidades para os pais e familiares. Nem todas as pessoas, sobretudo, quando são muito jovens, né, estão prontas para cuidar de uma criança e educá-la ao longo da vida. Realmente, né, uma gravidez assim muito cedo, ela pode meio que comprometer a vida, né, da adolescente, né, e do pai também, né, do adolescente também. Ou seja, eles precisam concluir os estudos, né, que talvez interfira nisso, com certeza. Pode ser que interfira também no trabalho, entendeu? Na vida profissional. Então, assim, são diversos fatores que podem meio que atrapalhar, né, numa gravidez assim muito cedo, tá bom? Então, assim, a gravidez e os cuidados com o bebê são trabalhosos, né, e tomam bastante tempo. Na adolescência, essas atividades podem prejudicar os estudos, né, e o início de uma carreira profissional. Tá? Bom, os métodos contraceptivos. Gleilson, o que é um método contraceptivo? Vamos ver aqui. Né? Aqui a gente tem a pílula, que a gente vai falar de cada um deles, né? A camisinha, a famosa camisinha, o DIU e aqui um anticoncepcional injetável. Bom, contracepção é a prevenção deliberada da gravidez, né? A mais óbvia e certamente a mais segura maneira de prevenir a gravidez é a abstinência de relações sexuais. Gente, hoje em dia é difícil a pessoa viver sem estar fazendo relações sexuais, né? Bom, ao longo da história, a humanidade tem desenvolvido outros métodos, tá, de evitar a gravidez, genericamente denominados métodos contraceptivos ou métodos anticoncepcionais. Então, assim, como é difícil, né, os casais viverem sem estar fazendo sexo, então é necessário, né, o uso desses métodos aqui, que vão, no caso, ajudar aqui a prevenir a gravidez. E não somente a gravidez, como também eles podem prevenir outras coisas, tá? Um desses métodos, né, o uso de preservativos, né, também é importante para evitar o IST. Inclusive vai ser o nosso assunto aí na próxima sexta-feira, na aula de sexualidade, parte 3, tá certo? Infecções sexualmente transmissíveis. Né? Então quer dizer que esses contraceptivos, né, alguns deles, principalmente como os preservativos, no caso a camisinha, né, são úteis aqui para prevenir esse tipo de infecção aqui. Bom, para conhecer a eficácia de um método contraceptivo, avalia-se a taxa de falhas, isto é, o percentual de mulheres que ficam grávidas por ano usando o método em duas situações. Na primeira situação, quando o método é usado sempre de forma correta, né? E na segunda situação, quando o método não é usado sempre, né, ou não é usado de forma correta. Então, existem duas situações. Né? Às vezes as pessoas elas não estão usando o método contraceptivo de forma correta, o que pode acabar não sendo eficaz. Né? Essa segunda situação, por exemplo, faz com que a taxa de falhas seja maior. Bom, aqui, né, uma jovem aqui se consultando com a médica. Por quê? Porque quando a pessoa vai usar algum método contraceptivo, ela tem que fazer uma consulta médica antes, para saber, né, que tipo de método contraceptivo ela vai usar, né, se esse método aqui vai dar certo para mim, né, porque nem todo mundo está, no caso, focado para qualquer tipo de método contraceptivo, né? Cada pessoa vai usar um método contraceptivo que melhor, né? Então, assim, deve-se consultar o médico para escolher o método contraceptivo mais adequado, pois alguns podem trazer riscos à saúde, dependendo das características de cada pessoa. Beleza? Bom, vamos falar aqui
do primeiro método contraceptivo, que é a camisinha, tá? Eu acredito que seja o método contraceptivo mais conhecido de todos, né? Pessoal, a camisinha, o preservativo popularmente chamado de camisinha, né? É um protetor de látex utilizado para envolver o pênis durante o ato sexual, de modo a reter o esperma ejaculado, evitando que ele seja depositado na vagina. Então, essa pontinha que tem aqui, né, na camisinha, é exatamente para poder reter esse esperma, tá bom? Além de atuar como anticoncepcional, a camisinha é também eficiente na preservação da AIDS, né, e de outras infecções sexualmente transmissíveis. Na mulher, a camisinha feminina tem a mesma finalidade, tá bom? Então aqui, gente, algumas... mostrando aqui como é que é o uso correto da camisinha, né? Então aqui, confira a data de validade, abra com a mão a embalagem, sem usar dentes, tesouras e objetos pontiagudos, etc. Por quê? Porque você pode acabar furando o látex, né, o material que é feito a camisinha. Tá? No segundo caso aqui, coloque a camisinha sobre o pênis, aperte a ponta para tirar o ar e desenrole até a base. Ou seja, você tem que apertar essa pontinha aqui, ó. Tá certo? O espaço na ponta, né, armazenará o esperma. Se não ficar bem encaixada ou se tiver ar dentro, pode rasgar. Né? No terceiro caso, após a ejaculação, retire a camisinha com o pênis ereto, né, fechando com a mão a abertura para evitar que o esperma vaze. E no quarto caso aqui, dê um nó no meio da camisinha e jogue no lixo. Nunca use o mesmo preservativo mais de uma vez, tá bom? Bom, a camisinha feminina também tem a mesma finalidade, né? É um tubo de poliuretano, né, ou de látex sintético, que deve ser encaixado na vagina antes da relação sexual. Ela é maior do que a camisinha masculina, né? É mais larga assim. E aqui é mostrando como se utiliza a camisinha feminina, né? Ela é colocada aqui no interior da vagina, tá certo? Para quando for acontecer, né, a penetração, tá? Evitar que o esperma entre, né, na vagina. Aqui é um vídeo que eu queria que vocês vissem sobre a camisinha, né? Vamos assistir aí, ó. O Brasil é um dos países que mais adquire preservativos no mundo. E para garantir o abastecimento nacional, o governo tem a própria fábrica, a Natex. Mas você sabe como são produzidas as camisinhas? Olha aí, hein? Começa na floresta tropical. A seringueira produz a matéria-prima, o látex. Em Chapuri, no Acre, 700 famílias colhem látex para a fábrica de camisinhas. No posto de apoio, o látex é processado para ver a quantidade de borracha presente no insumo. Do posto de apoio, os tonéis seguem para a fábrica. O látex é filtrado, esterilizado e homogeneizado e segue para as formas do preservativo. Cilindros metálicos fazem teste eletrônico para identificação de possíveis furos. A máquina enrola a camisinha e a envia para a linha de embalagem, onde recebe um pouco de lubrificante e a embalagem individual com data de fabricação e validade. As camisinhas são colocadas em caixas com 144 unidades e amostras da produção são recolhidas para teste em laboratório. Tudo certo, agora a camisinha está pronta para ser usada. Olha aí, hein? Que legal! Proteja a sua saúde e a da pessoa com quem você se relaciona.
vamos aqui falar de mais um, né, anticoncepcional, né, mais um método contraceptivo. Vamos falar aqui do diafragma, tá certo? Gente, o que é o diafragma, né? Tio, o que é o diafragma? É uma tampa de borracha, Eu tava lendo num livro e vi que parecia uma tampinha de borracha. É bem parecido, né? É um dispositivo de borracha que deve ser colocado no fundo da vagina, né, de modo a fechar o colo do útero e impedir a entrada de espermatozoides. É comum aplicar no diafragma uma geleia contendo substâncias espermicidas, né, que vão matar, no caso, os espermatozoides, tá? E que aumenta o índice de segurança do método, né? Ou seja, quando a mulher for colocar essa tampa de borracha aqui, ó, tá, na vagina, né, ela vai colocar esse espermicida, né, nessa tampa de borracha e vai introduzir na vagina para que possa, além de reter o esperma, quando os espermatozoides entrarem em contato com a substância espermicida, eles vão morrer, tá bom? Bom, o diafragma não costuma causar problemas no organismo, mas pode aumentar a chance de infecção urinária, né? No entanto, é menos eficiente que os anticoncepcionais hormonais e o DIU, tá? Vamos já falar deles. Bom, primeiro porque pode ser colocado em posição incorreta, né? Segundo, porque pode sair da posição correta durante o ato sexual. Realmente não tem uma segurança total de ele estar lá preso, né, direitinho lá na vagina, no interior da vagina, e durante a penetração pode ser que ele acabe saindo do lugar, né, o que pode comprometer aí para que possa ter a passagem de espermatozoides, né, lá para as tubas uterinas, tá bom? Então aqui, né, o diafragma e vantagens e desvantagens, né? As vantagens do diafragma é a ausência de efeitos sistêmicos, né, e prevenção de algumas DSTs, tá? E as desvantagens, né, possível alteração da flora vaginal, tá? Ou seja, pode ser que altere aí as bactérias que vivem, né, no interior da vagina, tá certo? Infecções urinárias e reações alérgicas, né? Não pode ser usado por mulheres com alterações anatômicas, ok? Bom, e aqui também é um outro vídeo, certo? Que eu quero mostrar para vocês aqui sobre o diafragma, né? Olha aí que interessante. A aula de hoje está show, hein? Altas informações. É um método de barreira, ou seja, é colocado dentro da vagina, vai ficar aberto, então ele vai impedir a passagem do espermatozoide para dentro da vagina. Como é um método de barreira, a mulher coloca um pouco antes da relação e só vai retirar depois de 6 horas da relação sexual. E junto ela usa uma pomada espermaticida para matar os espermatozoides. Não é um método muito comum de uso no Brasil, mas é bastante comum na Europa, nos Estados Unidos. Mas dependendo da situação, pode ser um método muito bem indicado. Aí o seu médico vai avaliar a necessidade para você. Medir o tamanho do diafragma, porque as mulheres elas têm vaginas de tamanhos diferentes. Então o médico, seu ginecologista, vai avaliar, ver o tamanho que é adequado para você para pedir exatamente aquele que é o seu. Olha aí, hein, pessoal, que interessante, né? Vocês viram aí como é que é o uso correto aí do diafragma, né? Bom, vamos falar agora do DIU, né? Dispositivo intrauterino. O nome já está dizendo, ele vai ser colocado dentro do útero, tá certo? Glenson, o que é o DIU? Né? É essa peçazinha aqui, né, de metal, tá certo? Né, que ele vai tampar lá, né, o útero, né, impedindo que os espermatozoides possam se dirigir para as tubas uterinas, tá bom? Então olha só, dispositivo de plástico e metal, né, introduzidos no útero com o objetivo de evitar a concepção, tá? O DIU deve ser implantado por um médico especialista e, a menos que cause problemas colaterais evidentes, pode permanecer no útero para sempre, tá bom? Até que a mulher deseje engravidar. Quando a mulher, se ela quiser engravidar, aí ela vai lá remover esse DIU, tá bom? Bom, o modo de ação do DIU ainda não é totalmente compreendido. Acredita-se que sua presença no útero causa uma pequena inflamação, tá? Atraindo macrófagos que destroem os embriões que tentam se implantar na mucosa uterina. Ou seja,
o útero, né, o DIU na parede do útero, ele vai meio que sangrar em alguns momentos, né, causando aqui no caso inflamações, né, e aí as células de defesa, né, da região lá do útero vão aparecer para começar a destruir, né, os possíveis embriões, ou até mesmo espermatozoides que fiquem por lá presos, tá certo? Então, Gleison, quer dizer que é assim, esse é o método, né, que o DIU vai realizar dentro do útero da mulher. Exatamente, ó. Observe aqui como é que ele está sendo colocado, ó, certo? Ele meio que fecha a passagem aqui da tuba uterina direita e da tuba uterina esquerda, ó, tá? E você sabe que a fecundação que a gente viu na primeira parte lá de sistemas genitais, ainda na sala de aula, né? A gente viu que a fecundação, ela ocorre exatamente aqui na tuba uterina, tá? Com o DIU prendendo aqui, não tem como os espermatozoides passarem aqui para a tuba uterina. Então, eles vão morrer todos aqui dentro do útero, certo? Vão morrer como, Gleison? Como eu falei, células de defesa vão ser produzidas aqui devido às inflamações causadas pelo DIU, e aí pode ser que esses espermatozoides sejam destruídos por essas células de defesa, tá certo? Bom, então é assim que é o modo do DIU. Aqui eu vou mostrar para vocês a aplicação do DIU, tá? Como é que ele é colocado no útero, beleza? Olha só. Caramba, que show, hein, gente? Olha só aí como é todo o procedimento de se colocar uma peça dessa dentro do útero. Olha só. Cara, que procedimento, viu? Olha só. Ele fechou lá, ó, a passagem para as tubas uterinas, tá vendo? Caramba, que show, hein? Bom, abstinência periódica, tá? Gleison, isso aqui é aquela famosa tabelinha, é? Exatamente. Bom, a tabelinha, gente, né? Ela é chamada também de método comportamental de tabela, né? Simplesmente tabelinha, tá? Pode-se evitar a gravidez abstendo-se de relações sexuais apenas durante o período fértil do ciclo menstrual. Baseia-se no fato de que o óvulo estará presente nas tubas uterinas em condição de ser fecundado apenas durante um curto período do ciclo menstrual, chamado de período fértil. Ou seja, a mulher ela vai meio que controlar aí os seus dias, né? Quando é que ela pode fazer relação, quando é que ela pode ter relação sexual, entendeu? Sabendo que ela não vai engravidar, tá certo? Então ela meio que consulta uma tabelinha, né? De acordo com o seu ciclo menstrual, tá bom? A abstinência periódica apresenta baixa eficácia, tá certo? Falhando em até cerca de 20% dos casos quando não é usado sempre ou não é usado de forma correta. Beleza? Pílula anticoncepcional. Chegamos aqui naqueles métodos contraceptivos, né, que é praticamente usado no mundo inteiro, tá bom? A pílula anticoncepcional é um dos métodos contraceptivos mais usados no mundo. Consiste geralmente de uma mistura de progesterona e estrógenos sintéticos. Nós vimos aqui que esses dois hormônios são hormônios, né, que são produzidos aí no período da puberdade, né, da mulher, tá certo? A progesterona e o estrogênio ou estrógeno, a gente viu na nossa última aula, e aqui eles são hormônios sintéticos, tá bom? Não esqueça disso, né, que a mulher deve ingerir todos os dias a partir do quinto dia útil, desculpa, a partir do quinto dia após a menstruação, né? Depois de 21 dias, suspende-se a pílula por uma semana, né? E recomeça-se um novo lote de 21 pílulas, tá? A menstruação costuma ocorrer cerca de 3 dias após a suspensão da ingestão das pílulas. Bom, a pílula inibe a secreção dos hormônios da hipófise,
né, que provocam a ovulação, impedindo a formação do óvulo. Então, você vai estar... A pílula anticoncepcional, ela necessita ser tomada regularmente, né? Ela tem que obedecer um padrão, entendeu? Por quê? Porque senão ela pode acabar trazendo efeitos colaterais para a mulher, beleza? Aqui é mostrando, né, a imagem aqui das pílulas anticoncepcionais. Pílula do dia seguinte, tá? Aqui também é um composto hormonal muito forte, tá certo? Por isso que a mulher tem que ter muito cuidado quando ela for tomar essa pílula aqui, né? É um método contraceptivo de emergência, tá? É um composto hormonal utilizado para prevenir uma gravidez indesejada dentro de 72 horas após uma relação sexual, tá bom? É uma relação desprotegida ou acidental, desculpa. Bom, os hormônios constituintes dessa pílula atuam basicamente de duas formas, né? Impedem a ovulação total, né? E se ainda não ocorreu, impedem que o embrião se implante na parede uterina entre os 5 e 6 dias de fertilização. Então é uma pílula, gente, com hormônios aqui sintéticos. Ela é muito forte, certo? É uma pílula que pode trazer efeitos também colaterais à mulher, tá bom? Beleza? Bom, e aqui é a ação dessa pílula, né? A pílula do dia seguinte, ela age antes da fecundação, impossibilitando o encontro entre óvulos e espermatozoides, tá certo? Então, assim, a pílula impede ou atrasa a ovulação, ou seja, produção de óvulos, né? Não acontece, tá bom? E pode modificar a viscosidade do muco cervical, que é a secreção produzida aqui no colo do útero, tá? Quando a ovulação já tiver ocorrido, né, tornando esse muco mais espesso e impedindo ou dificultando, tá, o deslocamento dos espermatozoides em direção ao óvulo, né, do colo do útero até as tubas uterinas. Então, gente, realmente aqui a ação dela aqui é uma ação muito forte, tá, para impedir mesmo que não haja aqui uma gravidez, beleza? Bom, anticoncepcionais injetáveis. Existem alguns tipos de anticoncepcionais, né, que as pessoas preferem estar injetando, né, ao invés de estar tomando pílula. Então, assim, muitas mulheres esquecem de tomar pílula anticoncepcional no horário correto ou tomam outros medicamentos que podem interferir na ação da pílula, né, acaba cortando o efeito da pílula, né? Então, assim, variações como essa, né, comprometem a eficácia do método. Então, assim, outra opção é tomar hormônios na forma de injeção, que são os anticoncepcionais injetáveis, tá certo? A vantagem é que a mulher só precisa tomar uma injeção mensalmente ou a cada 3 meses, dependendo do tipo do produto, né? Então aqui é mostrando os hormônios aqui sendo injetáveis aqui, sendo injetados aqui no braço da mulher, né? Aqui os anticoncepcionais injetáveis, né? Bom, vasectomia. Vamos falar agora de esterilização. Deus, o que é que significa isso? Né? Esterilização é qualquer processo que impede definitivamente a concepção. Não tem como, certo, engravidar desse jeito. De jeito nenhum. Tá bom? No caso do homem, tá? Nós temos aqui um processo chamado de vasectomia, né? A esterilização masculina. Beleza? O que é a vasectomia? É o corte dos ductos deferentes, o corte dos canais deferentes. A gente viu lá no sistema masculino, no sistema genital masculino, que os espermatozoides são produzidos aqui nos testículos, né, e passam para os canais deferentes. Mas aí, se ocorrer um corte aqui no canal deferente, não tem como os espermatozoides passarem, certo? Para chegarem lá, né, na uretra, junto com, né, o sêmen, por exemplo. Não tem como ele chegar, tá certo? Então, assim, ó, o que é a vasectomia? Né? É o seccionamento, o corte dos ductos deferentes, de modo que os espermatozoides não possam chegar à uretra. A vasectomia não afeta a produção de testosterona pelos testículos, de modo que não tem efeito negativo sobre a atividade sexual do homem, ou seja, não vai acontecer nada de impotência nem nada, certo? O homem vai ejacular, inclusive, normalmente. A única diferença é que no sêmen dele não terá espermatozoides. Será apenas o esperma, tá? Sem os espermatozoides. Tranquilo? Então assim, o homem vasectomizado atinge o orgasmo e ejacula normalmente, com a diferença de que seu esperma não contém espermatozoides.
sendo esse líquido constituído apenas pelas secreções das glândulas acessórias. Né? Provavelmente aqui secreções da próstata, né? Secreções aqui das vesículas seminais, né? E ainda secreção aqui das glândulas bulbouretrais. Então, somente a união dessas secreções vai estar formando lá o sêmen sem os espermatozoides. Tranquilo? Bom, aqui é mostrando, né, os ductos deferentes aqui, ó, pequena incisão que será feita aqui, tá? Corte final dos vasos deferentes são selados, tá bom? E aí não tem como os espermatozoides que são produzidos aqui, ó, eles passarem direto. Ou seja, por quê? Porque teve aqui esse corte aqui, tá bom? Bom, laqueadura ou ligadura de tubas, tá? É a esterilização feminina, né? Você já deve ter ouvido falar assim, fulano, não sei o quê. Não, mulher, não quero mais ter filho, não. Porque tu é doido, né? Já liguei minhas trompas. Mas o que diabo é ligar as trompas? Ligar as trompas, na realidade, é fazer isso aqui, tá? Né? Você vai, na realidade, realizar uma laqueadura, tá? Ou simplesmente ligadura de tubas uterinas. Ó, né? Você vai fazer aqui, ó, o seccionamento aqui, exatamente nas tubas uterinas. Na vasectomia, é o seccionamento dos ductos deferentes. Na laqueadura, é o seccionamento aqui das tubas uterinas, tá? Então, é a esterilização feminina e consiste no seccionamento das tubas uterinas. Dessa forma, a ligação que existe entre o ovário e o útero é interrompida, né? E os espermatozoides não podem mais chegar até o ovócito, né? Ou seja, não vai acontecer aí também. Bom, aqui a gente tem 3 formas aqui de laqueaduras, né? A cerclagem é quando você amarra aqui como se fosse tipo um anel, ó, nas tubas uterinas, né? A cauterização, onde ocorre aqui o corte, ó, certo? E a ligadura mesmo, que é quando ocorre o corte, e aqui ocorre tipo como se fosse uma borrachinha amarrando aqui, ó, cada ponta aqui da tuba uterina, né? Pessoal, valeu, muito obrigado aí, tá, pela presença de vocês. Até a próxima sexta, morrendo de saudade aqui. Valeu!